Salve, salve, tudo bem? Eu sou o Dr. José Neto, sou diretor de ensino e pesquisa do Grupo Nefroclínicas. Esse é o Nefrotalks, o podcast da Nefro Academy, braço educacional do nosso grupo. E antes de assisti-lo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Agora é só curtir, vai lá! Muito bom. E já agradeço de antemão a sua disponibilidade de estar aqui conosco e compartilhar do seu conhecimento, da sua vivência na cardiologia, que é de grande monta e que muito contribui com os colegas para a sociedade em geral. Então, Albuquerque, explicando também para o seu público, que eu sei que é imenso, a gente faz aqui o Nefrotalks todas as terças-feiras, a gente faz aqui um espaço para a gente discutir a medicina, a nefrologia, e além dos médicos nefrologistas participarem conosco, a gente convida também colegas de outras especialidades correlatas que com certeza venham somar nesse processo educacional. Então aqui fazem parte como hosts o José Neto, que é o fundador desse programa, ao lado do Fernando Lucas, além também de Dr. Eduardo Rocha, lá do Rio de Janeiro, e Dr. Luiz, que é piauiense, mas radicado lá em Brasília. Então, a gente somos 4 hosts e a gente faz um programa por mês. E esse mês você é meu nobre convidado pela importância que tem dentro da cardiologia maranhense e nordestina. E aqui a gente sempre começa, que muito antes, claro, da gente comentar sobre ciência, sobre fisiopatologia, a gente conversa com pessoas. E eu queria que você desse a sua palavra inicial de quem é o Dr. José de Albuquerque, suas raízes. Bom, então, na verdade, Flávio, eu sou um pouco cigano. Eu sou pernambucano de nascimento, fiz minha formação médica na Paraíba, meu pai era funcionário do Banco do Brasil. Depois eu fui para São Paulo fazer internato, residência em cardio, depois eco, doutorado em cardio. E depois eu vim para São Luís, me casei, vim para São Luís. Hoje eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Maranhão há bastante tempo. E atualmente eu sou presidente da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia e também da Associação Médica do Maranhão, a sucursal do Maranhão da Associação Médica Brasileira. Então, tenho um longo tempo de estrada, aprendi a ter os fights que nós tivemos com os nefros ao longo de uma longa jornada de 30 anos, né? Onde chamava o nefro, não chamava o cardio, chamava o cardio, não chamava o nefro, mas acho que nós evoluímos além desse tempo, né? E hoje nós podemos dizer que os nefros e os cardios caminham juntos, né? No tratamento das doenças que são incomuns, né? Então acho que nós temos bastante pontos em comuns. Então, do ponto de vista pessoal, é isso. Minha formação, eu fiz cardiologia pelo Instituto do Coração, doutorado também lá, e hoje eu praticamente dedico minha atividade no consultório e na faculdade. Muito bom. E você tocou aqui no ponto histórico, né? E eu queria, da sua ótica, como é que você vê essa linha histórica dessa interface entre a nefrologia e a cardiologia? Até porque aí há 30, 40 anos atrás a gente tinha... a gente começou a falar de síndrome cardiorrenal, mas por vezes a gente não tinha uma terapêutica que unisse as duas especialidades, como a gente vem tendo esse momento novo aí, maravilhoso, com a união dessas drogas que estão unindo especialidades, não só a nefrologia, como a cardiologia também, e a endócrina. Essas 3 especialidades estão muito próximas agora com ISGLT2 e outras coisas mais. Me conta um pouquinho desse antes. Eu acho que nossa grande dificuldade no início, né, Flávio, foi em respeito dos inibidores da IECA, né? Então, quando a gente começou a usar a IECA, que descobriu que o IECA reduzia a mortalidade, especialmente na ICFE, houve uma febre para a utilização dos IECAs, e sempre havia aquele ponto onde você começava a usar o IECA e você tinha uma piora transitória da função renal. E era muito comum o PED parecer da nefro, né? Doutor? Era o nefro que suspendia, né? Então, chegava o PED parecer da nefro, você chegava no dia seguinte, a nefro tinha suspendido o IECA, você reintroduzia e ficava aquela lenga-lenga. Bom, mas eu acho que nós evoluímos bastante, e eu diria até, Flávio, que não só endócrino, cardio, nefro, mas a geriatria, a clínica médica de um modo geral. Porque o que está acontecendo é que nós estamos evoluindo para uma grande epidemiologia, uma grande epidemia de doença metabólica, né? Eu acho que no futuro a gente vai chamar de metabologistas todas essas especialidades, pelos diversos fatores em comum que estão cada vez mais prevalentes, né? Diabetes, hipertensão, obesidade, o próprio envelhecimento da população, né? Um link inflamatório unindo todas essas doenças.
Então, acho que ao longo do tempo nós fomos aprendendo que havia interface, sim, entre essas doenças, algumas delas talvez com um elo mais potente de causar danos tanto ao coração quanto ao rim, que é o diabetes, né? E que nós hoje passamos a lidar de uma maneira conjunta com isso. Então, acho que hoje, com o conhecimento melhor da fisiopatologia, com talvez uma atenção primária mais voltada para rapidamente detectar a função renal, eu falo isso hoje para os residentes, que hoje, antigamente, a gente deixava a função renal era avaliada pelos nefros, né? Acho que hoje, com os aplicativos que nós temos, todo cardiologista ele avalia a função renal, pelo menos ele calcula ali a taxa de filtração glomerular, até para saber se aquela taxa permite que ele vá utilizar dessas novas drogas que nós estamos falando. Então, acho que houve primeiro, um aprendizado dos cardiologistas na detecção precoce da disfunção renal e um maior, digamos, entre aspas, cuidado com a preservação dessa função renal. E, por outro lado, também os nefros passaram a entender também que a ICFEP é uma doença mortal, né? E que interromper a evolução da ICFEP, em algum momento, eu vou usar uma palavra, sacrificando em pequeno grau a função renal, que depois ela até recupera, para que a gente tivesse algum ganho na melhora clínica e na melhora da mortalidade dos pacientes com ICFEP, é algo que também os nefrologistas passaram a entender de melhor maneira. E, por fim, os endócrinos, que passaram também a entender isso, que o uso dessas drogas, né, ao controlar o diabetes, passaram a reduzir eventos e desfechos tanto nefrológicos quanto cardiológicos. Eu acho que essa combinação de melhor entendimento da fisiopatologia, uma detecção precoce da disfunção renal, e hoje nós temos drogas que, além dos inibidores de SGLT2, no caso específico, o sacubitril valsartana, que também tem um impacto, os velhos ainda IECAs no tratamento dessas condições, especialmente aqui falando da ICFEP, mudam o prognóstico dos pacientes. Com certeza, isso muito bem falou sobre a raiz da doença, que é uma só, a raiz da síndrome metabólica, né? Vem desse nosso estilo de vida, da obesidade. Nas últimas décadas, nossa sociedade tem ficado cada vez mais obesa, estamos aí com mais de 50% de toda a população acima do peso, então isso é um problema gravíssimo, e aí tudo isso vem da resistência à insulina, em uma última situação. E é muito importante que a gente esteja junto nisso, o senhor tem toda a razão. A gente sabe que na nefrologia a gente consegue hoje estratificar muito bem o risco da doença renal crônica e como também a proteinúria tem uma importância não só na avaliação do risco da doença renal crônica, da sua progressão, como também ao avaliar também o risco daquele paciente de ter desfechos cardiovasculares. Isso a gente sabe muito bem pela tabela do KDIGO, que a gente segue muito, tanto com relação ao estágio de doença renal e a fórmula hoje preconizada CKDF, muito fácil para a gente fazer, e a questão da albuminúria, que não precisa ser mais em urina de 24 horas, a gente tem a facilidade de fazer uma relação albumina-creatina em amostra isolada de urina de modo muito fácil. E isso é especialmente importante naqueles pacientes que têm um clearance ali acima de 45 e que, porventura, tem uma albuminúria acima de 300 miligramas de albumina barra creatinina, e que isso traz um risco cardiovascular elevado. Nesse paciente, Dr. Buquerque, o senhor acredita que a cardiologia em geral está fazendo essa estratificação, não só naquele paciente com um clearance abaixo de 50 ou 45, mas acima disso, para a gente ter essa análise? Então, acho que essa é a tendência, né, Flávio? Por exemplo, eu pessoalmente no consultório hoje, de maneira sistemática, eu avalio a taxa de filtração glomerular. Nós temos vários aplicativos, né? Tem da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que é o que eu mais utilizo, tem outros aplicativos. Então, acho que isso a gente tem que tornar algo como se fosse um checklist, né? Avaliar a função renal é Sim. obrigação hoje do qualquer cardiologista, do qualquer nefrologista ou endocrinologista, porque com esse dado ele já vai fazer justamente o que você falou, a estratificação desse paciente. E vai também poder definir a conduta terapêutica dele, né? É claro que hoje a gente discute taxas de filtração glomerular cada vez menores para começar a usar, falando aqui especificamente do GLT2, por exemplo, o solo com a sotaglifosina até 20, né? Poderia ser utilizado. Então, a gente tem hoje também pacientes cada vez mais graves, com disfunção renal cada vez mais importantes, mas que, ao mesmo tempo, se beneficiam de uma maneira mais intensa do uso dessas drogas. Então, acho que essa estratificação da função renal, ela passa a ser obrigatória para o cardiologista, o nefrologista já faz isso de ofício, mas também para o endocrinologista, para que a gente consiga, primeiro, estratifica a função renal, sabe a ligação que isso tem também com o risco cardiovascular, né, o risco global desse paciente. E com essa estratificação inicial, a gente é capaz, então, de fazer um planejamento terapêutico,
de como já iniciar e com quais drogas iniciar, né? Então, eu acho que isso é um ponto hoje que tem que ficar claro. Todo paciente que o cardiologista está vendo, né, seja hipertenso, seja com insuficiência renal, avaliar a função renal é obrigatório. Isso, e aí o Zé Neto colocou que a nova fórmula está no site da Nefroclínica. A gente tem uma fórmula nova da CKDF sem a raça. Isso partiu basicamente de uma situação política nos Estados Unidos por conta lá da questão de racismo e que porventura, eu estou colocando na fórmula que é o paciente da raça negra e talvez ele não tivesse o mesmo atendimento e aí fizeram com que a fórmula não tivesse mais a raça. Mas temos a fórmula nova aí que nos entrega muito bem o objetivo dela, que é estimar a função renal. E a gente sabe que naqueles pacientes com clearance abaixo de 45, a gente tem outras interferências da doença renal que vão afetar o quadro cardiológico, como uma anemia, uma hipervolemia, doença mineral óssea. Tudo isso tem que ser balanceado e controlado da melhor forma possível para que a gente consiga minimizar esse risco. E aí, nesse ponto, é muito importante que a nefrologia esteja caminhando junto com a cardiologia, e eu acredito muito também nessa ideia de que a gente está cada vez mais alinhado nesse processo. E falando um pouquinho das drogas, começando um pouquinho das drogas, a gente sabe que os IECAS e BRAS foram a primeira terapia que a gente conseguiu unir as duas especialidades, mas a gente tem um grande problema com relação à adesão terapêutica, né? Porque a gente consegue no estágio 3 até tratar ali 70%, 80% dos doentes usando IECA ou BRA, mas essa percentual vai se reduzindo no estágio 4, no estágio 5, de modo que a gente vai chegar no estágio 5 tratando ali 40% dos pacientes, especialmente por conta de hipercalemia. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar o máximo possível para usar essas drogas que consigam proteger a função renal a médio e longo prazo. E a gente está numa situação hoje que a gente tem que usar IECA ou BRA até a nossa última escolha. Temos que fazer de tudo, mudar a dieta, usar um diurético. Como é que você trabalha isso no seu consultório? Perfeito. Então, aí a gente tem dois problemas, né, Flávio? Primeiro, hoje, a gente tem no tratamento da ICFL que tem sido denominado o quarteto fantástico, né? Então, nós temos os beta-bloqueadores, né? Temos os IECAs ou BRAS ou os ARNIs, o sacubitril/valsartana, os antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides e, por fim, os IGLT2. E desses, claro, os IECA, BRA e ARNI vão causar mais hipercalemia, e os antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides também vão causar hipercalemia. Por outro lado, essas drogas também reduzem de maneira muito importante a mortalidade, né? A espironolactona é capaz de reduzir 35% a mortalidade desses indivíduos. Então é sempre um certo dilema e qual o limite de você utilizar com segurança essas drogas, aceitando até um potássio às vezes 5,5, 5,6, desde que você consiga monitorar de maneira adequada esses pacientes, e talvez essa seja uma grande dificuldade, porque os retornos são prolongados no ambulatório, o paciente não consegue fazer o exame de maneira precoce, e muitas vezes, então, você vai chegar naquele ponto que você vai ter que reduzir droga, né? Por mais que isso seja penoso, porque a gente sabe da redução de mortalidade, então a gente começa a ter que reduzir. E aí, nesse contexto, então, a gente tem hoje uma seguinte situação. Nos pacientes que a gente consegue utilizar o sacubitril/valsartana, é uma droga que a gente consegue utilizá-la com uma certa segurança, né? E você pode monitorar os dados do potássio usando lá também a espironolactona. O enalapril e a losartana são drogas hoje que eu diria de segunda linha, né? Quando a gente consegue utilizar o sacubitril/valsartana, na ICFE é a droga de primeira escolha. O guidelines americano e o guidelines europeu já traz isso dessa maneira. O nosso guidelines ele foi um pouco anterior, foi 2021, ele precedeu o americano e o europeu, a gente foi um pouco cauteloso e colocou ainda como, após o uso do enalapril, trocar pelo sacubitril/valsartana. Mas hoje a gente, se puder, já inicia. Então, eu acho que a gente tem esses dois grandes pilares, os antagonistas dos receptores dos mineralocorticoides e o sacubitril/valsartana, e aí avaliar de maneira muito precoce, de uma maneira muito atenta, a elevação ao nível do potássio. E se ele começar a subir, aí sim a gente vai ter que fazer algum ajuste, né? Quando aqueles pacientes não têm dificuldade de volemia e não têm sinais ou sintomas de IC, aí, Flávio, em geral, esses pacientes hoje, na maioria das vezes no ambulatório de CFE, eles estão sem diurético, né? Os diuréticos têm ficado realmente para aqueles pacientes já numa fase final da evolução deles. Mas se você olha, é interessante como houve uma mudança na prescrição dos pacientes com ICFE. Talvez até 30 anos atrás você tinha
100% de digoxina, hoje você não tem mais digitálico. Você teria 100% de diurético de alça, hoje você tem um número muito reduzido de pacientes utilizando diurético de alça, a não ser quando a doença começa a caminhar para uma fase mais refratária. Então, acho que é um olho no gato, um olho no peixe, né? Doses máximas possíveis e toleradas de sacubitril/valsartana e antagonista dos receptores do mineralocorticoides, e quando, então, o potássio começa a subir, a gente vai ter que fazer os nossos ajustes. E a questão do potássio é muito interessante, porque a gente tem alguns artifícios para lidar com essa situação. Sim, Primeiro, sim, passando sim. pela parte nutricional. A gente faz uma orientação de modo que a gente consiga minimizar essa situação. Segundo, que a gente tem algumas medicações básicas para controlar. Como a gente, um diurético, a furosemida, que a gente pode titular uma dose, se for o caso. O paciente tem uma acidose por conta da doença renal. Vamos dar um pouquinho de bicarbonato de sódio via oral, controlar essa acidose, e com isso ajuda a gente a controlar melhor esse potássio. E Próximo. a gente vai ter um cenário próximo também, que vai nos ajudar bastante Isso. também, a questão dos quelantes, né, que a gente tinha, e a questão do Sorcal com uma dificuldade para aceitação e para uso crônico, diversos efeitos colaterais, e agora a gente tem aí algumas moléculas, especialmente que vai chegar no Brasil, deve chegar o zircônio, né, o Lokelma, que pode nos ajudar bastante, uma molécula que já está em uso aí na Europa e nos Estados Unidos, e que nos traz um uso contínuo por vários meses, até um ano. 80% dos pacientes conseguem utilizar a médio e longo prazo. Então, acho que isso pode trazer uma ajuda muito grande para que a gente consiga abrir uma janela ainda mais dessas medicações que podem, claro, elevar o potássio, mas que trazem uma melhora importante de desfecho clínico. E eu acho que é uma coisa muito importante, Albuquerque, com relação à questão da hipercalemia. Primeiro que você muito bem pontuou. É uma dificuldade. Até quando que a gente vai tolerar uma hipercalemia? E essa monitorização vem ganhando aí alguns cenários novos, né? Como, por exemplo, o point of care. Acho que clínicas aí fora já trabalham isso de uma forma muito interessante para que isso seja dosado em ponta de dedo e nos traga aquela resposta que muitas vezes a gente não tem aqui no Brasil. Você olha um exame de um mês atrás, potássio de 7, o cara tá super bem, né? Não, eu mando. Então, Flávio, é importante isso no ambulatório de C, eu tenho um ambulatório só de Cefé, né? E, bom, e aí é para dois parênteses. Primeiro que, apesar disso, a incidência hoje de hipercalemia realmente clinicamente significante, ela é muito baixa, né? A gente tem um número muito pequeno. Mas a grande dificuldade é essa que você falou. Realmente chega o paciente, ele traz um resultado de um exame de 3 semanas atrás, 6,8, né? 7. Aí faz o eletro. Não tem alteração aguda. O que fazer? Não tem como controlar esse paciente, não tem como internar esse paciente. A gente acaba encaminhando muitas vezes a emergência, né? Para conferir o potássio, fazer um novo potássio, tomar algumas medidas. Então, na medida que a gente tiver o advento dessas novas drogas que já existem e devem entrar no mercado brevemente, e que a gente consiga também, por exemplo, como você falou, fazer o point of care, talvez o manejo desses pacientes vai se tornar muito mais simples ou muito mais amigável para que a gente consiga continuar usando as drogas nas doses máximas possíveis. E aqui eu volto a falar especificamente da ICFE, porque isso tem um papel fundamental na redução da morbimortalidade, não só da mortalidade, mas da hospitalização desses indivíduos, fazendo com que a gente consiga, então, ter um ganho máximo do benefício dessas drogas, né? Não tendo que interrompê-las ou reduzi-las por essa dificuldade de lidar com o potássio desses pacientes. E uma coisa interessante é que, além do point of care do potássio, a gente também tem o acompanhamento eletrocardiográfico. Então, a gente vai caminhar para uma situação onde os relógios inteligentes aí vão nos dar as alterações eletrocardiográficas sugestivas de hipercalemia. Isso talvez já está validado, em certo ponto, e pode nos ajudar também as pessoas que tiverem essa condição. E o interessante da molécula do zircônio, que eu acho interessante, é porque muitas das vezes a gente encaminha um paciente desse com hipercalemia, vai no PS e o médico vou suspender o medicamento. E esse paciente geralmente sai com esse medicamento suspenso do hospital. Então, o zircônio pode nos ajudar, por exemplo, é uma medicação aguda que pode ser feita no pronto-socorro, em substituição à glicoinsulina, por exemplo. E vai ter uma ação de 20 minutos e, claro, você não está jogando o potássio para dentro do tapete com uma glicoinsulina, você está eliminando aquele potássio pelo trato gastrointestinal. E aí, a gente mantém essa medicação intra-hospitalar e o paciente sai da internação continuando esse é um a ponto usar essas medicações crucial no tratamento da ICFEP, especialmente porque muitas vezes você leva, às vezes, semanas para conseguir otimizar a dose desses pacientes, né? Então, você vai titulando, e muitas vezes, numa intercorrência como essa, que ele vai ao pronto-socorro, que o colega acaba retirando as medicações, né? E muitas vezes ele recebe alta
novamente sem a mesma dose que ele estava usando anteriormente. Então, você atrasa novamente isso. Tanto que esse período vulnerável hoje, da pós-internação, dos 30, 90 dias após a internação, o que a gente quer é que o paciente já tenha, receba alta hospitalar usando essas drogas novamente e, se possível, nas doses máximas que ele consiga tolerar. Então, acho que esse advento dessas novas tecnologias, ela também vai ajudar que a gente não tenha essas interrupções que muitas vezes fazem com que você volte a estaca zero, comece a titular tudo de novo, né? E eu acho que também é importante, Flávio, a educação dos nossos colegas da emergência, né? Então, claro, entendendo a preocupação com hipercalemia aguda, entendendo que alguma ação tem que ser feita, mas também percebendo que aquele paciente talvez não precise ser interrompida a medicação completa que ele está usando. Que talvez um pequeno ajuste, uma redução temporária, mas e logo, imediatamente, antes da prosa alta, iniciar a droga novamente na dose máxima possível, vai ajudar bastante esses pacientes. Com certeza. Isso é muito importante para que a gente consiga trabalhar isso da melhor a forma possível. O colega Rui Pantoja perguntou do que se trata Point of Care. São essas estruturas diagnósticas que a gente tem à beira-leito ali no consultório para que nos responda de forma simples em qual situação o paciente está. É um ultrassom que você vai fazer à beira-leito. É um exame de ponta de dedo para dosar creatinina, para dosar potássio. Então, isso a gente classifica como esse cuidado Point of Care. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Então, nós temos vários trials, né, usando a EMPA, usando a DAPA, e, claro, nós não temos ainda a sotaglifosina, né? Mas que no Soloist ele mostrou que você poderia usar até taxa de filtração de 20 ml, né? Nós não temos essa droga ainda aqui, mas você acha que a gente poderia extrapolar essa taxa de filtração para a EMPA e para a DAPA? Sim, acho que sim. Acho que nos traz essa segurança, todos os ensaios clínicos vêm nos trazendo essa segurança de início da medicação, né, em torno de 25, 20 ml por minuto de clearance. A gente sabe que a gente pode ter uma queda inicial da taxa de filtração glomerular, 2, 3, 4 ml ali por minuto, mas que isso vai ser recuperado após 12 meses, que é quando geralmente a curva vira de progressão. Flávio, eu estou iniciando aqui num paciente com clearance de 25, será que isso não vai ficar mais próximo ali da diálise? Não vai ficar mais próximo. A gente tem isso com um estudo documentando que é uma medicação muito segura para a gente iniciar nesse patamar e que a gente vai manter essa medicação até o paciente entrar em diálise. Você pode manter aí. Essa está sendo a tendência, pessoal. Uma coisa importante, inclusive é interessante, quanto maior a queda, quanto maior a queda inicial, claro, a gente se resguarda em torno de 30% até, mas o importante é estabilizar. E quanto futura, maior exatamente, queda, maior vai ser a proteção, né, futura. Às vezes, que às vezes a gente tem um certo medo de iniciar, né? E às vezes quando inicia, percebe a queda e assusta, né? E quer parar. Mas o que eu queria comentar é isso, é que na verdade o que os trials mostraram é que mesmo que você tenha uma queda importante, aqueles pacientes que tiveram essa queda, eles se beneficiaram no futuro. A diminuição da perda, a velocidade de diminuição da perda foi maior nesses indivíduos, né? Então, a gente tem que quebrar um pouco o mito. Não, é muito baixo, vou começar, caiu mais um pouquinho, já suspendo. Não, caiu um pouco, observa, acompanha e provavelmente essa função melhora um pouco. E esse paciente vai conseguir ter um benefício em médio e longo prazo com essa dose que você está iniciando, mesmo que no momento inicial ele tenha perdido um pouco a função, mas ele vai recuperar em médio e longo prazo, né? Então, acho que a mensagem é não tenha medo, né? Claro, monitore atentamente, mas não tenha medo de usar, no caso, com a taxa mais baixa. Com certeza, a gente é o mesmo benefício que a gente vai ter na curva lá, a curva vai se cruzar da mesma forma, tanto com clearance de 45 quanto com clearance de 25. E segue o jogo, né? O Cleuber perguntou, e sobre o dilema, agudização de função renal crônica em paciente com ICFR, interromper IECA e BRA para recuperação de função renal e voltamos à droga visando o controle da proteinúria e os efeitos, acho que, na insuficiência cardíaca. Justamente do que Não, acho que interromper, claro, exceto em situações extremas, né? Eu acho que se você for necessário reduzir, mas a ideia hoje é não suspender, né? E novamente ficar monitorando, porque a diminuição da função renal num cenário agudo, ela vai acontecer, né? Muitas vezes até precipitada, porque você vai usar mais diurético nesse indivíduo, vai depletar ele agudamente, vai fazer um pouco de pré-renal, você vai perder um pouquinho, talvez a função renal, vai subir um pouquinho a ureia e creatinina, mas se você consegue monitorar esse paciente de maneira adequada e você consegue manter a dose do remédio que ele já vinha em uso, essa é uma vantagem fundamental que você vai trazer para esse paciente.
Então, acho que nós aprendemos, e aí os nefros também aprenderam, né? Que não precisa suspender. Ó, subiu um pouquinho. Agora, qual é esse pouquinho? Subiu 50%, subiu 30%, para alguns autores uma creatina de 2,5%, para outros até 3%, né? Então, acho que é bom senso. Vai acompanhando, continua subindo, não está melhorando, você vai reduzir. Mas perdeu um pouquinho, aumentou um pouquinho a creatina, mas estabilizou, espera um pouco, tenha um pouco de paciência, mantenha a droga e observa. Muitas vezes 48, 72 horas vai ser o tempo que essa função renal vai se ajustar, a hemodinâmica vai se ajustar novamente, essa creatina não vai subir mais e, pelo contrário, ela pode começar a cair. Então, acho que se você aguarda aí 48, 72 horas e consegue manter a dose que o paciente já vinha em uso, isso é extremamente vantajoso para esse paciente. E aí a gente tem um dado interessante também, que é aqueles pacientes que usam IECOBRA de forma isolada e aqueles que têm associado esse CGLT2, esses pacientes têm um índice também de hiperpotassemia reduzido. E esse CGLT2 protege de alguma forma também com relação à hipercalemia. E outro dado interessante, pessoal, é que no DAPA Heart Failure, que teve um percentual de cerca de 40% com doença renal crônica, nos trouxe a seguinte informação. Há uma proteção também contra a insuficiência renal aguda. Olha que interessante. Então, a gente tem, claro, um fator hemodinâmico importante como mecanismo da proteção renal, como a dilatação da arteríola aferente, diminuindo a pressão intraglomerular e por isso essa creatina aumenta um pouquinho no início e a proteinúria também se reduz dentro de 4 semanas. Mas esse mecanismo não explicaria essa proteção para a insuficiência renal aguda no DAPA Heart Failure, mostrando que há algum mecanismo de proteção tubular. Até porque, se eu estou tirando o mecanismo de defesa, dilatando a arteríola aferente, eu teria, a princípio, uma incidência maior de insuficiência renal aguda. E a gente não tem. Então, há um mecanismo também que protege com relação à insuficiência renal aguda nesses casos. E é muito interessante esse dado do DAPA Heart Failure. Por dois motivos. Primeiro, porque, como você falou, você teve uma proteção. Se você olhar os efeitos colaterais no grupo placebo e que usou a droga, no caso da hipercalemia, não houve diferença, né? Então, você teve uma proteção quanto à hipercalemia, ou pelo menos uma não piora. E você teve uma diminuição da insuficiência renal aguda naqueles pacientes. É claro que a gente ainda não conhece todos os mecanismos pelos quais os GLT2 funcionam, né? Isso ainda é um grande enigma. A gente descobriu primeiro o efeito, né, o resultado benéfico, para depois estamos tentando achar várias explicações fisiopatológicas, mas sem dúvida alguma que a maneira como ela mexe na hemodinâmica intrarrenal, né, as pressões intraglomerulares, arterial aferente, eferente, e talvez, como você falou, haja alguma proteção tubular também, para que tenha esse benefício. Então, sem dúvida que você tentar manter o IGLT2, e hoje a gente tem os estudos, o próprio Solist, que foi de insuficiência cardíaca aguda, você iniciar precocemente o IGLT2 nesses pacientes, ele protege a função renal e te permite, talvez, que você mantenha a dose ou no caso do sacubitril/valsartana, ou no caso do IECA, na dose mais elevada possível. Albuquerque, na prática, lá no teu consultório, para iniciar esse GLT2, o que você faz de ajuste medicamentoso? Se tiver diurético, eu reduzo, faço alguma coisa, ou então você só associa aí. Então, Cláudio, depende muito, né? Se a gente perceber hoje, quando você tem um paciente com sinais e sintomas de C, claro, você tem que usar diurético e mesmo assim você pode iniciar o IGLT2, né? A nossa prática hoje, na verdade, no ambulatório do Dutra, que tem um número muito expressivo de pacientes, é que você inicia. Então, o paciente chega, muitas vezes está usando IECOBRA, está usando a espironolactona, está usando um beta-bloqueador e está sem GLT2, né? Calcula-se ali a taxa de filtração e inicia. É uma droga amigável, dose única posologia, efeitos colaterais muito poucos, não precisa você fazer titulação, não interage com as outras drogas, não causa hipotensão, não causa nenhuma necessidade de mudança, seja no IECA, seja no sacubitril/valsartana. Então é uma droga que você pode começar para todo mundo praticamente, né? Existe até hoje algumas diretrizes que trazem que começa com IGLT2 e beta-bloqueador e depois titula os outros, né? E, no caso, a espiro também você começa com a dose geralmente a dose que você vai ficar usando no tratamento inteiro. Então, acho que os GLT2 são drogas extremamente amigáveis, fáceis de usar, você não tem nenhuma dificuldade, seja no paciente que está um pouco mais congesto ou menos congesto, claro. Se tiver muito congesto, trata a primeira congestão e logo na sequência você já pode iniciar o GLT2. E muitas vezes, como ele também tem um efeito diurético, lembra, né? Alguns autores no início achavam que era um diurético de luxo, né? Você pode, muitas vezes, ajudar
na retirada ou na diminuição do diurético que está em uso desses pacientes. Então, muitas vezes, acaba ajudando um pouquinho naquela transição da retirada do diurético quando você adiciona o IGLT2. Muito bom. Então, a gente tem aí os IECs e SGLT2 também trabalhando em conjunto, e a gente pode ter uma terceira via também, né? Com relação às Sim, antagonistas mineralocorticoide está seletivo, chegando. finerenona, Isso, que o está chegando Fidel. aí, né? Estudo Uhum. Fidel e outras coisas mais, e eu acho que pode também, Vai, vai também tem nos uma agregar novidade nesse da chegada tratamento. do Eplerone, né, Flávio? Já tem agora no Brasil, demorou anos para chegar e agora vai estar no Brasil. Teoricamente, ele tem poderia ter algumas vantagens sobre a Spiro, né? Então, talvez seja uma outra ferramenta que a gente vai poder utilizar, né? Eu ainda não comecei a utilizar, mas já soube que já tem no mercado. Então, acho que essa é uma primeira opção. E a outra são as drogas novas que também vão entrar no mercado brevemente e, sem dúvida, vão trazer um benefício imenso nessa nossa possibilidade de utilização dos antagonistas dos receptores de uma maneira mais seletiva, né? Então, olhar o futuro é interessante. Quando a gente tratava ICFE há 20 anos, há 10 anos atrás ou 14 anos atrás, as opções eram muito poucas. Então, nos últimos 5 anos, nós mudamos o cenário drasticamente e para o melhor, né, no tratamento da ICFE. Então, novas drogas, sacubitril valsartana, IGLT2, novos antagonistas dos receptores mineralocorticoides, novas drogas que atuam em pontos diferentes. Então, eu acho que o futuro é promissor para o tratamento da ICFE. E no tratamento de ICFE, como cerca de 30% a 45% tem disfunção renal, nós vamos estar tratando também a função renal desses pacientes. E cada vez com uma maior segurança, né? Uma maior segurança com relação a efeitos colaterais, controle do potássio. Acho que essas novas drogas também nos trazem cada vez mais essa situação, e também a gente vai ter cada vez mais um melhor acompanhamento do nível de potássio e outras coisas mais. Sim. O tratamento vai estar mais na mão, né? Então, isso vai nos trazer uma facilidade muito grande. Então, Albuquerque, semana que vem estaremos lá no Isso. no nefrocardio metabólico. Como é que está aí? De qual, que você não, vai qual você está falar falando? Do Nefro por lá? Academy, não. Do dia 28, não. 29, Não, 29. Não, qual é 29, o outro que você está nefrocardio falando? metabólico. Sim, dia Não, nefrocardio 29, metabólico. né? Que é no Sábado, outro São sábado. Luís. Isso, estaremos lá. No Nós vamos outro falar da sábado, interação, estamos aí com... justamente. Vamos falar um pouco sobre o papel do GLT2, né? Nessa interface da insuficiência cardíaca com as alterações nefrológicas. Então, as pinceladas do DAPA, do EMPRO Reduce e do DAPA-CKD. Vai ser muito bom. A gente está aí com as inscrições praticamente finalizadas. Temos pouquíssimas vagas. A gente teve até que buscar um Opa. espaço adicional lá no Coco Bambu para que coubesse todos os inscritos. Seremos casas cheias, serão mais de 100 colegas aí da nefro, da cardio e da endocrinologia. Então, quem quiser se inscrever, pessoal, aproveita, clica no link e aproveite as últimas vagas. Então, Albuquerque, o que o senhor quer deixar aí como Eu última acho que essa mensagem com relação a essa conexão, conexão ela veio cardiológica? para ficar, né? Na verdade, ela sempre existiu, né? O sistema cardiovascular, o sistema renal, sempre, a fisiopatologia de muitas das doenças são comuns. Eu acho que nós aprendemos muito no longo desses últimos 20 anos, como a interação entre nefro e cardios, ela é extremamente benéfica para o paciente. Aprendemos que hoje nós temos um link fisiopatológico, que é a inflamação, que une todas essas condições. Agregamos agora também os endócrinos, porque o diabetes passa a ser um dos principais fatores de risco, não só para a disfunção renal, mas também para as doenças cardiovasculares, né? Aprendemos também que outros fatores de risco que surgiram e que se tornaram cada vez mais importantes, como a obesidade, uma verdadeira epidemia mundial de obesidade, que leva à síndrome metabólica, que leva à resistência à insulina, que leva à inflamação. E um outro fator de risco cada vez mais importante, que é o envelhecimento da população e que traz por si só um declínio da função renal, que traz por si só alterações estruturais no coração e que leva hoje a um outro problema que nós temos não só mais da ICFE, mas da ICFEP, né? Então nós começamos a ter ICFEP hoje com uma doença talvez vai ser mais prevalente, o fenótipo mais prevalente, e a ICFEP também traz consigo disfunção renal. Então acho que tratar a insuficiência cardíaca hoje, você está tratando também a disfunção renal, porque a maioria desses pacientes já vão ter algum grau de disfunção renal. Então acho que o futuro vai ser, esses pacientes vão ser olhados de uma maneira mais holística, nefro, cardio, endócrino, geriatra, o apoio multidisciplinar, então a nutrição, o preparador físico, saber que a atividade física também ajuda na resistência à insulina, ajuda
no tratamento dessas doenças. Então, acho que a primeira mensagem é que os nossos pacientes não serão mais vistos isoladamente, né? Não serão pacientes do nefrologista, do cardiologista, do endocrinologista. Eles são pacientes de um time clínico, que ora a disfunção maior será do coração, ora a disfunção maior será do rim, ora será o controle metabólico do diabetes, mas que essa interação entre diversas especialidades, notadamente essas que nós falamos aqui, cardio, endócrino e nefro, ela veio para ficar e ela é extremamente necessária para que nós possamos tratar de maneira adequada e da melhor maneira os nossos pacientes. Oi? Está me ouvindo? Ok? Ok? Agora sim, me ligaram. Muito bom, eu acho que é isso. E esse time vai estar cada vez mais alinhado, mais seguro, com um objetivo único aí de tratar todos da melhor forma possível e cada vez com menos desentendimento. Tem um memezinho na internet, você já viu, que mostra desses memezinhos de residente, aí mostra a visita do nefro e chega o cardio, já pegou o paciente antes, né? Então estão brigando lá. Eu acho que essa fase já passou. Sim. Acho que hoje em dia nós conseguimos entender que a ação cinética dessas drogas, uma abordagem às vezes mais precoce, ela vai trazer resultados muito benéficos para o paciente. A preservação da função renal é fundamental. Então, acho que ambos aprendemos, tanto os cardiologistas quanto os nefrologistas. Muito bom. Albuquerque, onde é que o pessoal te encontra? Bom, no consultório. Na minha rede social, pode procurar na minha rede social, é Dr. José Albuquerque, lá vai ter essas informações lá. Combinado. Gente, foi muito bom o nosso bate-papo de hoje, riquíssimo aí com o Albuquerque. Perfeito. Na semana que vem, outra semana, né? Tá bom? Dia 29, perfeito. Na semana, isso. Flávio, semana, dia 29. Prazer. Abraço a todos. E aí, gostou do nosso episódio? Se sim, curta, compartilha, deixa seu comentário, se inscreve no canal e não deixe de ativar as notificações no sininho para receber quando saírem novos episódios. Valeu, até a próxima!